Bom dia pessoal, César Fittipaldi aqui, mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre o Grande Prêmio da Austrália, que aconteceu na última madrugada. E para variar, este Grande Prêmio traz algumas novidades, principalmente referente aos últimos 2 ou 3 anos que só dá Red Bull. Dessa vez não, a Ferrari fez uma dobradinha e o Verstappen acabou abandonando. Vamos rodar a vinheta para a gente falar um pouco mais sobre isso? Valeu! Ok, pessoal, de volta agora. Valeu a pena ficar acordado para assistir o Grande Prêmio da Austrália. Ele foi cercado de muita divulgação, muita badalação, mas eu acho que os organizadores da Fórmula 1 estão realmente buscando esse tipo de espetáculo. Como eu falei há poucos dias atrás, eu assisti um documentário sobre a série NASCAR nos Estados Unidos. E realmente os americanos têm uma noção exata de como promover um espetáculo. Esportividade ou não, eles sabem promover um espetáculo. E a Fórmula 1 está se tornando um espetáculo. Agora, tem coisas que eu ainda contesto, mas a gente vai falar sobre isso do vídeo. Vamos lá então. A corrida, ela começou normalmente, como sempre. Verstappen acabou conseguindo a pole position, não foi uma folga tão grande como sempre. As Ferraris demonstraram uma boa forma. O Carlos Sainz, de maneira quase heróica, voltou de uma cirurgia de apendicite. Ele perdeu a última prova, inclusive o Oliver Bearman, o seu substituto, foi muito bem, conseguiu 6 pontos com a Ferrari, e o Sainz voltou e demonstrou que estava com muita fome de correr, tanto é que ele largou na primeira fila. Na largada, o Verstappen manteve a dianteira, mas já na segunda volta o Sainz conseguiu ultrapassá-lo. Pouco tempo depois, a Red Bull teve um problema do lado direito, traseiro. Eu acredito que alguma coisa ali no freio não tenha funcionado muito bem, tenha sido interrompido o fluxo de ar, começou a aquecer, eventualmente ele se dirigiu aos boxes, estourou o pneu entrando nos boxes, que é uma coisa que pode acontecer. Acontece com todos, por que não com o Verstappen, né? A corrida, então, ela tornou-se mais interessante, porque o Sainz continuou controlando o ritmo da forma como ele desejava. Inicialmente o Lando Norris andou em segundo, depois ele acabou sendo ultrapassado nas estratégias de boxe pelo Charles Leclerc, que com certeza estava muito faminto por uma vitória. No entanto, o Sainz soube controlar o ritmo do começo ao fim, e mesmo com uma certa incerteza em relação à sua condição física, médica, né, ele acabou realmente sim ganhando a corrida com autoridade. Isso foi uma coisa muito bem-vinda para o campeonato. Nós estamos apenas na terceira etapa e, apesar do Verstappen continuar liderando, a liderança se encurtou muito. Agora o segundo colocado é o Leclerc, que vem fazendo um bom campeonato. Aliás, a Ferrari conseguiu uma boa ascensão esse ano, está mais regular, cometendo menos erros, inclusive menos erros de estratégia, e a corrida foi bem interessante. Em terceiro lugar chegou o Lando Norris, outra boa corrida, apesar de que ele foi favorecido pela própria equipe quando eles ordenaram ao garoto local Piastri que lhe desse passagem, pois ele teria um ritmo melhor, poderia eventualmente tentar alcançar o Leclerc. Não foi o caso, mas o Piastri demonstrou muita esportividade e disse que a decisão da equipe foi correta. Perdeu o pódio em casa, mas chegou em quarto lugar, somando importantes pontos no campeonato. Em quinto, Sérgio Pérez. Sérgio Pérez fez uma corrida boa. O problema é que o Sérgio Pérez não é o Max Verstappen. Apesar de ter em mãos o melhor carro do atual plantel, ele não consegue sobressair sobre os equipamentos alheios, que não são tão bons. Enfim, Sérgio Pérez fez uma boa corrida, algumas ultrapassagens, um bom ritmo, mas falta alguma coisa. É um bom segundo piloto. Lance Stroll fez uma grande corrida, acabou silenciando um pouco os críticos, né? Foi regular, andou atrás do Alonso o tempo todo, a gente vai falar do Alonso daqui a pouco. Yuki Tsunoda, bela corrida, e está de uma vez por todas enterrando a carreira do Ricciardo.
Não tenho dúvidas, ele está enterrando a carreira do Ricciardo, porque o Tsunoda não é nenhum Max Verstappen, não é nenhuma estrela, não é um Lando Norris, não é um Piastri, é um bom piloto, é regular, é rápido, é temperamental, mas esperava-se que o Ricciardo colocasse no bolso, à sombra, e não vem acontecendo isso de forma alguma. Alonso, eu já vou falar sobre ele. Depois o Nico Hülkenberg fez uma grande corrida com a Haas dentro das limitações do equipamento. Parece que a Haas esse ano não está desgastando, debulhando pneus como estava o ano passado. Eu acho que se eles conseguirem um pouquinho mais de ritmo, como eles têm dois bons e experientes pilotos, eles vão conseguir amealhar bons pontos ao longo do ano. Em 10º ficou o Magnussen, ou seja, a Haas marcou ponto com os dois carros. O Albon, aí tem um porém, durante os treinos, o Albon destruiu um carro na mesma curva que ele havia batido o ano passado. E o carro do Sargent, então, foi destinado a ele, tirando o Sargent da corrida. A Williams foi muito criticada, mas eu não vejo o motivo dessa crítica. Até então, depois de um ano e pouco de Fórmula 1, o Sargent não mostrou nenhum tipo de situação em que ele pudesse ser poupado de uma eventual perda de carro. Ele é o segundo piloto e bem segundo em relação ao Albon. Então eu acho que a decisão da equipe foi correta. A Williams poderia sim ter marcado pontos se não fosse certas circunstâncias e falta de ritmo, mas o Albon com certeza chegou à frente do que teria chegado o Sargent. Ricciardo, uma corrida medíocre, como sempre, como tem acontecido, aliás, como tem acontecido recentemente. Gasly vivendo o inferno astral da Alpine, inclusive há rumores de que a equipe estaria à venda, Andretti interessado. Eu não acredito muito nessas coisas, mas Bottas e o Zhou, a Sauber também. A Sauber de hoje é a Haas do ano passado, está muito ruim, está mal. E o Ocon com a outra Alpine, também uma corrida com problemas, teve que fazer paradas essas, etc., não demonstrou ritmo. Verstappen, na quarta volta, precisou abandonar, pelo motivo que eu já falei, e o Hamilton teve um problema, provavelmente de câmbio, parou e está desmotivado, está mostrando que quando ele tem o melhor carro, ele é um pilotaço, mas quando ele não tem, ele sofre para poder realmente fazer uma apresentação digna. Ele estava lá em 8º, 9º, 10º lugar, lutando contra o carro, contra as circunstâncias, e reclama muito, é muito chorão. Aliás, uma característica dos dois pilotos da equipe Mercedes. E o Russell, que vinha fazendo até uma boa corrida, conseguindo pressionar muito o Alonso, no final, na última volta, segundo a telemetria, houve um protesto da Mercedes, e esse protesto tem uma razão, porque se o Alonso tivesse mantido o 6º lugar que ele chegou na pista, a Aston Martin estaria à frente no campeonato da Mercedes. A Mercedes, como sempre, Toto Wolff, político, etc., faz uma pressão na FIA, eles pressionaram muito, o Alonso levou uma punição pesadíssima, eu acho que 20 segundos. Vamos lembrar que em 2021, o Hamilton quase matou o Max Verstappen em Silverstone e levou 10 segundos. Ele realmente se chocou, tirou o outro da pista de uma forma escandalosa, a meu ver, e levou 10 segundos. O Alonso talvez sim tenha brecado um pouco antes, ou etc., mas um piloto experiente como o Russell, disputando posição, ninguém estava ali brincando, deveria ter previsto isso, e acabou que ele também tem um antecedente. Ele já bateu na última volta de uma corrida de uma forma, talvez ele perca a concentração, talvez ele fique um pouco afoito, eu não sei exatamente o que aconteceu. O resultado é que o Alonso levou uma penalização. O Alonso não é santo, não é bonzinho, tem um currículo aí bem extenso de patifarias, mas nessa corrida eu não vi motivo para dar 20 segundos, 5 segundos, 10 talvez, se ele fosse culpado. Eu não acho que ele tenha dado break test, eu não sei, mas é claro, eu não tenho em mãos a telemetria que a organização da corrida tem. A corrida também marca o final de uma série de vitórias do Verstappen. Acredito que ele vai voltar com muita fome no Japão, vão realmente fazer a equipe Red Bull, ela passa por um momento muito delicado internamente por causa das denúncias que houve contra o Christian Horner, boatos, o posicionamento do Jos Verstappen, que não ajuda nada, o Helmut Marko também.
é muita politicagem, parece que eles estão achando assunto onde não deveria. E nem tem abalado tanto a performance da equipe, tanto é que o Max Verstappen largou na pole position. Bom, a corrida de Fórmula 2, para esquecer para os brasileiros, no sábado, bem na largada, na primeira fila, Gabriel Bortoleto fez uma largada meio fraca. Ele me lembra um pouquinho o Emerson não era bom de largada. Ele largou e deu uma hesitada, o Hadjar pressionou o Marti, o espanhol, que é companheiro do Hadjar, eles espremeram o Bortoleto, que já na largada bateu no muro externo e acabou a corrida dele por isso, na corrida sprint. Na corrida mais longa, ele abandonou praticamente na primeira volta, algum problema que a gente não teve muito esclarecimento. No caso do Enzo Fittipaldi, ele teve uma corrida brilhante na Índia e na Arábia Saudita, e agora também esteve meio apagado. Fez uma corrida razoável na corrida principal, chegando em terceiro, segundo, mas sabendo que teria que parar e acabou não resistindo ao ritmo dos mais velozes. O Hadjar tem mostrado uma boa forma. O Maloney, que está liderando o campeonato, tem me surpreendido bastante. O Andrea Kimi Antonelli, apesar da inexperiência, já tem mostrado brilharecos do que se espera dele. Ele tem muita pressão, ele pulou a Fórmula 3, ele é o próximo garoto dourado da Mercedes e não está decepcionando não, hein? O menino tem 17 anos e tem pontuado regularmente. Apesar dele ter batido na prova da Arábia Saudita sozinho, ele tem, aliás, ele bateu na prova, na Sprint Race, agora da Austrália, mas ele tem pontuado regularmente, então é um menino que vale a pena manter o olho. Os brasileiros ainda têm um certo tempo para se recuperar, mas a zica tem que acabar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estou precisando de seguidores no meu canal, tá bom, pessoal? Abraço para todo mundo, até mais!